Olá, meu nome é Silvana Santos, eu sou mestra em Ciências Florestais e engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Sou engenheira de segurança do trabalho pela Universidade de Pernambuco e técnica em segurança do trabalho pelo IFPR. Atualmente, eu trabalho no TRT6, fazendo perícias judiciais do trabalho na área de insalubridade e periculosidade. É um prazer para mim estar aqui hoje, participando do terceiro congresso em zoologia, podendo conversar um pouco com vocês sobre a segurança laboratorial em pesquisas genéticas, controle de riscos e normas de biossegurança. As pesquisas genéticas, hoje, elas nos trazem muitas oportunidades científicas, mas com ela vem também os riscos, né? Além das oportunidades que essas pesquisas trazem para a gente, para o meio ambiente, principalmente para a população, dentro do laboratório, os profissionais eles têm vários riscos, né? E esse espaço, ele precisa ser bem organizado e também precisa também de normas de biossegurança para que os trabalhadores possam segui-las e trabalhar de forma segura, tá? Então, qual é o objetivo da biossegurança? Dentro da pesquisa, né? É proteger o pesquisador, primeiramente, os animais e o meio ambiente e a sociedade também. Porque quando o trabalhador, o profissional de laboratório, ele segue as normas de biossegurança, ele vai estar protegido e, consequentemente, ele vai estar protegendo também toda uma comunidade. Então, a biossegurança, ela previne, controla e reduz os riscos nas atividades. Falando aqui na nossa área, né, de zoologia, elas podem transmitir algumas zoonoses, que são as doenças que são transmitidas para os seres humanos, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Além disso, pode haver a liberação de material genético, né, no meio ambiente, que pode haver aí uma contaminação genética, ou também pode sofrer modificações que vão impactar de forma negativa o ecossistema. Então, a biossegurança, ela, além de prevenir, né, os riscos, como eu falei, dos trabalhadores, ela vem prevenir também todo um meio ambiente e uma transformação muitas vezes indesejada. Então, além de garantir que o trabalhador esteja protegido e o meio ambiente também, ele vai colaborar para garantir o avanço tecnológico com bastante segurança. Tá? Então, nós temos vários riscos relacionados à manipulação genética em laboratório. São eles riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes, os ergonômicos e os ambientais, né? Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre alguns riscos, né, os principais, até porque o tempo é bem curto, então assim, eu vou falar apenas os principais riscos. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles, para que você possa conhecer esses riscos e poder se proteger e prevenir acidentes, prevenir doenças, tanto com você como para a comunidade. Então, nós vamos começar falando sobre os riscos biológicos. Esses riscos são os principais, né, que eu posso falar para vocês. Por quê? Porque quando você está fazendo a manipulação genética de determinados animais, pode haver aí uma contaminação por patógenos, certo? Como vírus, fungos, leveduras, bactérias e parasitas. Além disso, o contato através dessas manipulações pode ocorrer também alergias do trabalhador. Por quê? Por conta da exposição de animais, por conta de tecidos, algum produto que você está utilizando também pode causar esse tipo de alergia. E também o surgimento de novos patógenos, né? Aumentando aí o risco de infecções para o trabalhador, para o animal, e isso não é bom. Então, é importante que você conheça esses riscos e você venha preveni-los, ok? Nós temos também os parasitas, que está relacionado aí a algum tipo de infecção que eles podem também transmitir, e também para o meio ambiente, que pode causar aí efeitos adversos, como a gente já falou, provocando aí um desequilíbrio ecológico. Então, esses são os principais riscos biológicos que podem acontecer ao manipular aí, em laboratório, os meios genéticos, né? Então, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre os riscos químicos, né? Nós temos vários. No laboratório, são utilizados
muitos produtos químicos, com os solventes orgânicos, né, o tolueno, o formaldeído, são um dos principais. Esses produtos, eles provocam algumas doenças, como cefaleia, tontura, câncer, por exemplo, né, perda de memória, entre outras enfermidades e situações ruins para o trabalhador. Nós temos também os agentes fixadores e conservantes, como o formaldeído, né, provocando aí rinite, asma, queimaduras, conjuntivite, entre outras enfermidades. Também são utilizados corantes e reagentes de coloração, como o brometo de etídio, né, que provocam aí câncer também, dermatite de contato, cefaleia, tontura, entre outros. E os ácidos e bases fortes, como, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, ou seja, vários tipos de ácidos são utilizados no laboratório que podem provocar queimaduras na córnea, né, queimaduras químicas de primeiro e terceiro grau, pneumonia química, entre outros. Lembrando que esses produtos químicos que são utilizados, todo produto químico tem uma ficha química onde vem todas as informações relacionadas àquele produto químico. Então, vem lá os equipamentos de proteção individual que você deve utilizar, o que ele vem provocar, como essas enfermidades que eu estou dizendo aqui para vocês, se é as reações que ele pode provocar na pele, no corpo, no ambiente. Então, antes de você utilizar qualquer tipo de produto, é importante que você leia essa ficha. No próprio material, no próprio produto químico, vem algumas informações relacionadas àquele produto, justamente para quem for manuseá-lo, saber e tomar os cuidados, né, necessários ao utilizar aquele produto, certo? Então, antes, de você pegar esses produtos e utilizá-los, você deve ler a ficha química desses produtos, certo? Para você prevenir doenças e acidentes de trabalho também. Eu já fiz alguns trabalhos, né, em laboratório, de química do solo, quando eu estudava na universidade, mas era ambiente solo, né? A gente analisava o solo. Porém, nós também utilizávamos ácidos. E eu vou confessar para vocês que nós nunca usamos luva, né? Até porque eu não sabia, eu mesma não sabia na época. Assim, a gente entra na universidade, vai fazer os trabalhos e às vezes você nem sabe o que você está utilizando, porque vem a pessoa, você está fazendo estágio, né? Eu fazia o PIBIC e eu trabalhava com um aluno de mestrado e de doutorado. Então, ele dizia, ó, faz isso, faz aquilo. Então, eu nem perguntava. Mas eu nunca usei luva. Então, veja que o quão perigoso era para mim utilizar esses materiais, né? Eu vi algumas pessoas usando luvas, mas eu também não sabia qual eram as análises que eles estavam fazendo. Mas é importante que você, se você for estudante, né, da área, se você for estudante de trabalhar em laboratório também, peça informações para aquela pessoa que você está trabalhando, para o professor, para alguém que está junto. Hoje as informações, ela tem várias informações, na internet está cheia. Então, eu acredito que hoje, já faz muito tempo, né, quando eu fiz faculdade. Então, hoje a informação, ela está em todo lugar. Então, não é desculpa para para não se prevenir. Mas naquela época, faz muito tempo, eu não sabia. Mas eu estou passando para vocês hoje essas informações, principalmente para quem é estudante, para quem nunca mexeu com produto químico, é importante que você vá atrás da ficha, fale com o professor, fale com a pessoa que você está trabalhando, quais são os riscos daquele produto e que você venha a prevenir qualquer acidente ou doença, ok? Outro risco importante são os mecânicos ou os de acidentes. Está relacionado aqui com as vidrarias, as agulhas, as centrífugas. Isso aqui está relacionado a qualquer tipo de material que você possa utilizar e ele venha provocar algum tipo de acidente com você, certo? Então, a gente tem, aí eu coloquei aqui as mais importantes, como por exemplo, perfurações, né, durante a coleta ou injeção em animais, contaminação cruzada por reuso indevido ou descarte incorreto, que aqui nesse caso, quando você for utilizar seringa, for utilizar luvas, né, você pegou sem sangue, pegou em algum fluido, é importante que você saiba também descartar esse produto, porque pode ter algum material infectado, alguma enfermidade naquele fluido e que vai passar por um ambiente, né, como a gente está conversando aqui, passar por alguma outra
algum outro animal. Então, é importante que você também, além de conhecer os produtos químicos que eu falei para vocês, é importante também fazer o descarte dos equipamentos, né, de forma correta também, porque pode contaminar aí as pessoas, contaminar o ambiente, enfim, quebra de vidrarias durante lavagem ou esterilização. Acontecia muito quando eu estagiava na universidade, quebrava muitos vidros, né? Tinha sempre que estar repondo. Então tem que ter um certo cuidado também no manuseio da vidraria, para que você não venha se cortar, não venha se ferir, tá? Explosão de tubos, estilhaço através da manipulação de recipientes aquecidos, cortes durante necropsias, biópsias. Então é importante que quando você for fazer, né, uma necrópsia, alguma biópsia, alguma cirurgia, um animal, é importante que você tenha esse cuidado, né? Lembrando que o animal pode estar infectado com alguma doença e você pode adquirir, né? Você pode ter algum tipo de escorregão, né? No ambiente, você está no laboratório, se tiver alguma água, alguma pingueira. Então, é importante essa limpeza também no ambiente, a organização também é importante. Arranhões envolvidas por animais em fugas, às vezes o animal arranha você ou morde. Se você não tiver com alguma luva, por exemplo, e morder na sua pele, pode também contaminar você. Então, é um acidente. Então, é importante que você tome essas precauções, né? Para não vir a se ferir, não causar nenhum acidente e não vir também a pegar alguma doença. Então, para conhecer mais sobre a biossegurança e sobre como você se proteger no ambiente de laboratório, nós temos algumas normas e algumas legislações. A primeira delas é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aqui no Brasil. Qual é o objetivo? O que que essa comissão ela faz? Primeiro, ela vai avaliar os riscos. É ela quem avalia os riscos dos organismos geneticamente modificados, né? Relacionados à saúde humana, aos animais, às plantas e ao meio ambiente. Ela também colabora na atualização e elaboração das normas relacionadas à biossegurança. Então, o que a gente está falando aqui, quem elaborou foi essa Comissão Técnica Nacional, certo? Também ela autoriza a atividade de pesquisa e o uso comercial dos organismos e ela cria normas técnicas de segurança e manuseio desses organismos também, além de conceder o certificado de qualidade em biossegurança. Nós temos também a norma da Organização Mundial de Saúde. Essa organização ela estabelece os padrões e diretrizes para a promoção da saúde pública global. Ou seja, ela faz o controle aí das doenças humanas, da melhoria da qualidade de vida do trabalhador, das pessoas de forma geral, certo? E as normas relacionadas à Organização Mundial de Saúde Animal. Aí essa aqui, essa organização, ela cuida da saúde e bem-estar do animal, a segurança dele, o comércio, os produtos de origem animal também. Então essas são as normas específicas relacionadas ao animal e aí que é interessante você dar uma lida sobre aí a biossegurança. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos na área de segurança do trabalho, nós temos a NR32, que ela fala da saúde do trabalhador também, tem alguns pontos interessantes relacionados à saúde, à proteção, EPIs também que você pode utilizar, o meio organizacional relacionado aos hospitais, ao laboratório. Então, aqui é bem interessante, caso você queira se aprofundar aí. Nós temos também as regras de biossegurança em laboratórios, que vai do NB1 até NB4, ou seja, são quatro normas, são quatro regras de biossegurança, né? Qual é a função e o objetivo dessas regras de biossegurança? É justamente dizer as precauções necessárias que você tem que ter quando você for manusear agentes biológicos no laboratório. Tá? Então, são quatro níveis. O primeiro nível são laboratórios que não são muito agressivos, os agentes biológicos. É até básico, a biossegurança dela é básica, tá? São agentes inofensivos que não causam doença aí aos seres humanos. Ela fala também da estrutura do laboratório, como ela tem que ser, e também de algumas práticas que os profissionais devem ter ao entrar no laboratório. Por exemplo, a estrutura aqui do nível um são laboratórios que tem que ter uma pia, tem que ter uma porta de acesso fácil de limpar. As práticas também são simples, como lavagem das mãos após a manipulação do material genético que você tiver utilizando, usar os EPIs como jaleco, óculos e luvas quando necessário. Como aqui são inofensivos, vejam que a precaução e as práticas, né, são bastante simples que você pode fazer normalmente.
Nós temos também o risco 2, né, que é o NB2, que é o risco moderado. Aqui ele já causa alguma doença, tá? Não é respiratória, mas já tem que ter um certo tipo de controle. Aqui a estrutura do laboratório já deve ter aí algumas instalações, né, com acesso restrito e uso obrigatório de cabines de segurança biológica. O que o trabalhador deve utilizar é alguns EPIs, são os EPIs específicos, né, para laboratório, e a esterilização de todo o descarte do material utilizado na manipulação dos organismos. E nós já temos um nível 3 que é um alto risco. Aqui já pode causar aí doenças graves ou letais transmitidas por via respiratória. Então, esse tipo de laboratório aqui já tem um acesso mais restrito, uma área mais isolada, com portas duplas de fechamento automático. Ou seja, esse tipo de laboratório é um laboratório que já deve ter uma estrutura muito mais rígida do que os outros, certo? E as práticas são o uso de EPIs mais avançados, com máscaras e dois pares de luvas, controle sorológico da equipe e imunização. Por que isso tudo? Porque as doenças que são graves, são letais, já matam, né? Então, é importante, veja como é importante que você tenha acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então, é importante que você procure saber mais sobre a biossegurança do laboratório que você está trabalhando. Veja CB1, CB2, CB3, CB4, nós vamos ver à frente. Veja quais os EPIs necessários para que você tenha a proteção sua, né? Primeiramente, a sua proteção e também depois a proteção dos outros trabalhadores, quando nós também temos os EPCs, né, que são os equipamentos coletivos, e também o descarte de forma correta para que você não venha aí a prejudicar o meio ambiente e a comunidade como um todo. Já que no nível 4, que é o NB4, a segurança aqui já é uma segurança máxima, tá? Por quê? Porque a manipulação desse microorganismo é altamente perigosa. A gente pode perceber aqui que ela pode causar epidemias ou pandemias que ainda não têm tratamento conhecido. Então, é importante aqui já a estrutura do laboratório tenha isolamento, sejam autônomas, tem que ter janelas seladas, um sistema de filtragem de ar e uma pressão aí negativa. Veja que a estrutura desse ambiente aqui, desse tipo de laboratório, é totalmente diferente dos outros. Aqui já é o nível mais elevado, né, que nós temos relacionado ao laboratório. Então, quais são as práticas? O que é que eu tenho que fazer para me proteger e proteger o ambiente que eu estou trabalhando? Aqui já exige o quê? O uso de cabines de biossegurança de classe 3, trajes de proteção com pressão de ar positiva. A entrada e saída da equipe ocorre por anticâmaras pressurizadas por chuveiros. Ou seja, aqui a precaução é muito mais elevada do que os outros. Isso aqui a gente já está percebendo, né? Então, é importante que você veja qual laboratório você está trabalhando, qual espécie de animal que você está trabalhando, se é simples, se já transmite algum tipo de enfermidade, o que que você está manipulando, observar também o produto químico que você também está utilizando, porque é importante, né? Dentro dessas práticas, além de você se proteger contra as doenças e enfermidades que aquele agente pode causar, né? Aquele agente biológico, a gente também pode ver o agente químico também, que pode estar causando alguma enfermidade para você, né? Ou alguma doença, e até algum acidente também. Então, assim, é todo um conjunto de práticas que o profissional de laboratório tem que conhecer para prevenir tudo isso, ok? Como fazer algumas prevenções relacionadas a acidentes e alguns protocolos de emergência? Bom, no laboratório, nós vimos ao longo de toda a nossa conversa, né, os níveis de biossegurança. Lá nós tínhamos algumas práticas, né, seguras dentro do laboratório, dentro de cada nível, né? Nós vimos também os acidentes de trabalho. Então, assim, tem vários, né, que podem ocorrer, mas os mais recorrentes são a exposição cutânea, aos aerosóis e as picadas de agulha e a falta de contenção.
Então, esses são os principais acidentes. O que a gente pode fazer? Tem alguns procedimentos rápidos que você pode fazer, como o isolamento, descontaminação, notificação. É importante que, ao acontecer algum acidente de trabalho ou você perceber que pode, né, levar a alguma doença também, é importante que você notifique ao seu supervisor, a alguém superior, para que possa tomar as medidas cabíveis, certo? Realizar treinamentos e simulações práticas de contingência também é importante, para que cada trabalhador ele esteja consciente de que se acontecer alguma coisa, algum acidente, ele possa tomar também as medidas cabíveis, né? Então, isso é bastante importante dentro do laboratório. Também é importante o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, que estão disponibilizados dentro do laboratório. Então, não ter preguiça, né, de colocar os EPIs de forma correta, de descartar também de forma correta, de utilizar também de forma correta, não pegar de qualquer jeito, fazer todo o procedimento, todo o protocolo, para que não venha se acidentar e nem pegar não adquirir nenhuma enfermidade relacionada ao manuseio desse material que você está utilizando. Mas quais são as tendências e os desafios futuros? Nós temos percebido que a automação e a robótica está bastante avançada. E nos laboratórios não são diferentes, principalmente em alta complexidade. Então, essa é uma tendência, né? A automação e a robótica serem utilizados. Também, a inteligência artificial também está avançando, né? A gente tem visto também. Então, há uma previsão aí de que a inteligência artificial ela venha prever alguns riscos biológicos nos laboratórios, né, independente aí do risco, mas principalmente de alta complexidade, e também para apoiar aí o cumprimento dos protocolos da biossegurança. Nós temos aí a perspectiva, né, de novas regulamentações, porque como a genética vem avançando, a genética avança, então o que foi sendo descoberto através dessas pesquisas também tem que ser renovada, né? Quando descobre algo, seja uma doença, seja ela qual for, tem uma nova regulamentação. A norma, ela está sempre mudando, mudando por conta da evolução, né? Então, é importante também que você conheça, você tenha uma formação contínua, né? Relacionados à biossegurança, relacionados ao seu trabalho. Então, o laboratório ele tem que estar sempre capacitando os profissionais relacionados à biossegurança, porque como tem novas espécies, novas pesquisas, então, é importante que o trabalhador de laboratório ele conheça essas novas normas, as normas de biossegurança, de segurança do trabalho, né? Os produtos químicos que também, se muda um produto químico para o outro, o risco é, é outro também, né? Então, o profissional ele não tem que apenas fazer o curso e estudar e depois parar ou não continuar estudando, não. Ele tem que continuar fazendo os seus estudos, a própria empresa, o próprio laboratório, né, ele pode sim realizar campanhas, fazer workshop, treinamentos, enfim, ele pode colaborar também com o conhecimento desse trabalhador. Então, quanto mais a empresa, quanto mais conhecimento o profissional do laboratório ele tiver de áreas diversas, né, não apenas da sua área, mas também da segurança do trabalho, produto químico, dos riscos biológicos, que é justamente com que ele trabalha, né, com a comunidade, quanto mais ele vai conhecendo, mais ele vai prevenir, né, as doenças e os acidentes relacionados ao trabalho. Então, é importante que todos tenham, primeiro, a conscientização, né, a consciência de que trabalhar no laboratório tem seus riscos, né? Tem os seus benefícios, mas também tem os seus riscos. Então, é importante conhecer todos eles, tenha a consciência de usar os EPIs, usar os EPCs, de ir participar dos treinamentos, porque nem todas as pessoas gostam de treinamento, acham que é uma perda de tempo, acham que já sabe demais, e não, ninguém sabe demais. E também estudar, aprender nunca é demais também, né? Então, quanto mais informação, quanto mais participar de palestras, de congressos, mais você vai ter conhecimento, você vai prevenir o seu ambiente de trabalho de todas as formas. Então, é importante ter essa conscientização do próprio trabalhador, ok?
Eu quero trazer para vocês agora alguns casos reais de modificação genética, né? Alguns deram certos, logicamente, e também alguns acidentes que ocorreram relacionados à manipulação genética. Queria conversar primeiro sobre o lobo terrível. Esse lobo, ele entrou em extinção, né? E estavam tentando fazer uma desextinção dele. O que foi feito? Teve uma empresa chamada Colossal. Ela utilizou o DNA de fósseis desse lobo, o nome dele é lobo terrível, para poder editar os genes desse lobo e fazer um lobo mais moderno, certo? Então, o que eles fizeram? Eles mapearam o genoma desse lobo, identificaram esses genes e pegaram aí, associaram as características dele com a pelagem dele e com a cor, né? E aí, o que eles fizeram em seguida? Eles pegaram essas células, com essas variações genéticas e realizaram a clonagem. Aí foi o que aconteceu foi, depois que eles pegaram, identificaram esses genes e fizeram a clonagem, foram identificados aí o nascimento de três filhotes de lobo terrível entre 2024 e 2025, né? Ou seja, 2 anos. Desde o ano passado, né, nós tivemos aí o nascimento desses filhotes. Outra clonagem foi da Dolly, da ovelha Dolly, acredito que ela seja a mais conhecida, né? Porque foi o primeiro mamífero que foi clonado. O objetivo de clonar a Dolly era justamente provar que era possível clonar mamíferos a partir da célula dela. O que isso antigamente era totalmente impossível. Hoje a gente sabe que é possível sim fazer a clonagem desses animais, né? Então, com esse experimento, ele acabou abrindo o caminho para a engenharia genética. Então, o propósito aqui era primeiro modificar os animais, né? Depois começaram a ver que poderiam produzir proteínas humanas com seu leite, o que seria útil para o tratamento de doenças e para avançar na clonagem terapêutica, criando aí a célula-tronco para regeneração de tecidos. Então, hoje, a célula-tronco, ela é conhecida, trabalhada aí em em laboratórios, né? Onde tem a regeneração aí dos tecidos, certo? Nós também temos outro caso real que é em relação aos corpos transgênicos para transplante. Esse caso aqui, ele é muito polêmico porque nem todo mundo concorda, nem todas as pessoas concordam com o uso desse tipo de engenharia genética, né, de animais. O que acontece é o seguinte, pegaram os porcos, né, e tentaram modificar ele para fazer o quê? Para poder colaborar com o transplante de órgãos. Então, o que que fazia? Pega o animal, modifica ele geneticamente e pega esse órgão desse animal e transplanta para um ser humano, né? Então, qual é o objetivo aqui desse tipo de modificação genética? É justamente diminuir as filas de transplante das pessoas, né? Só que, como é de um animal para um ser humano, muitas pessoas não gostaram desse tipo de modificação genética. Inclusive, muitas são contra. Então, existe também esse caso, né, dos riscos éticos. Pode ser que dê certo ou não, e pode ser que a comunidade ela não aceite esse tipo de pesquisa. Até porque está relacionada com o ser humano. Então, pode haver essa rejeição também do órgão do animal para o ser humano, a morte também. Então, às vezes, a intenção é fazer, na verdade, a intenção é colaborar com a vida do ser humano, mas, em outra partida, pensa-se também que não é não é a melhor solução. Então, acaba tendo um trave aí de alguns pesquisadores relacionados a esse tipo aqui de engenharia genética. Nós temos também outros casos que são, né, os animais em laboratório e são utilizados também os camundongos, ratos, né, e outros animais transgênicos também que são utilizados para experimentos, para doenças, e também até produtos relacionados à beleza, que também é contestado com algumas pessoas, né, que são contra o uso de animais e hoje é bastante não está sendo tão utilizado assim determinados animais para a produção de shampoo, de cremes, né, de produtos químicos também, que eles são utilizados em laboratório. Então, tem, já tem alguns produtos que você pode utilizar que não é mais
que não usa mais como teste esses animais. Esse caso aqui que eu vim trazer para vocês está relacionado ao uso, ao manuseio de vírus em laboratórios, né? Então, aqui nesse caso, um homem ele contraiu o vírus do macaco em estado crítico, que é o chamado vírus B. Ele fazia uma pesquisa, né? Ele estava pesquisando o poliovírus. E aí o que aconteceu? Ele acabou pegando um vírus do macaco quando ele estava manuseando esse animal. Então, esse vírus aqui descobriu-se, né, depois, que ele é um vírus de categoria 4 de biossegurança. Lembra que a gente conversou sobre a biossegurança? Pronto, ele faz parte do quarto nível. Ou seja, é o mais perigoso vírus que tem. Então, essa notícia saiu em 2024. Então, ele acabou contraindo aí esse vírus por conta do manuseio desse vírus. Nós temos outro caso, que foi o surto de 1967, aqui já foi na Alemanha Ocidental. Aqui foi o primeiro caso documentado da febre hemorrágica de Marburg. É uma doença, ela posteriormente foi rastreada, né? E ocorreu por conta da exposição do trabalhador no laboratório, com macacos verdes africanos. Então, veja o perigo que tem do manuseio de determinados, já que a gente está falando de vírus, né? Dentro do laboratório e que apenas a exposição fez com que o trabalhador adquirisse determinada enfermidade. Através, nesse caso aqui, já foi através de um animal, de um macaco, né? E aí ele acabou adquirindo essa enfermidade. Aqui nós temos um outro caso, né, de vírus que os profissionais de laboratório adquiriram. Foi entre 1963 e 1977. Aqui foi um laboratório, um laboratório de pesquisa de vírus na Nigéria, onde eles registraram casos de infecções, né, entre o pessoal aí do laboratório. Eles estavam fazendo suas pesquisas, né? E aí eles acabaram adquirindo a chikungunya, onde apresentaram, né, 2 casos dessa infecção, e mais outros 3 vírus, no caso da dengue, da Duquib e do Weselsborn. São 4 enfermidades que foram adquiridas, né, através dos vírus no grupo de laboratório. Certo? Então veja aí, a gente está conversando aqui sobre justamente isso, a biossegurança dentro dos laboratórios, que tem que começar, claro, por você, que é o pesquisador, certo? Outro caso é o caso do ebola, que foi causado aí por uma picada acidental de agulha contaminada no Reino Unido. Então, aqui a gente já está vendo que a infecção dos trabalhadores foi através de uma agulha contaminada. Né? Veja aqui que aqui já foi diferente, né? A infecção foi por outro meio, mas foi dentro do laboratório. Aí, no caso de agulha contaminada, que acabou contaminando o trabalhador. Nesse caso aqui, nós temos o surto da varíola do macaco, que ocorreu aqui em 1978 no Reino Unido. Aqui foi também uma exposição aqui acidental a uma cepa de um vírus da varíola que era trabalhada e cultivada no laboratório de uma universidade de medicina. Então também veja que no caso do manuseio foi acidental, né, que ocorreu, claro, e os trabalhadores que faziam a pesquisa nesse laboratório, eles acabaram adquirindo essa doença. Bom, como considerações finais, eu queria falar para vocês que a biossegurança ela é muito importante, né? Vocês viram, a gente acabou de ver o quão importante ela é para o trabalhador, para a comunidade, para o meio ambiente, não é isso? Quando o trabalhador, o profissional que trabalha manipulando esses genes, ele adquirir uma enfermidade, uma doença, ele acaba sofrendo muito com isso. Então, ele sofre, a família dele sofre. Então, é importante tomar determinados cuidados, estudar, saber um pouco mais como prevenir as doenças e os acidentes relacionados ao seu trabalho dentro do laboratório, porque vocês viram que são vários. Isso que a gente ainda tem, os riscos ergonômicos, nós temos determinados pontos, né, que faz também com que o trabalhador ele venha adoecer.
tá? Então, é importante que você conheça a biossegurança, o laboratório que você está trabalhando, os produtos químicos que você está utilizando ou não, enfim. Então, é algo que vai colaborar com o seu trabalho, com a evolução da ciência, né? Porque vai garantir aí que você tenha um bom trabalho, um ambiente de trabalho confortável, tá? Então, proteger o pesquisador, proteger também a sociedade, os animais e o ambiente de trabalho é, é fundamental e é papel de todos nós, né? Então, a biossegurança, ela tem esse papel, né, de proteger todos que estão ao seu redor. Mas é importante que você tenha o conhecimento, você pesquisador, tenha o conhecimento dessa proteção, de como se prevenir, de como colaborar para você, para que os seus companheiros, para que o meio ambiente, a sociedade, ela não venha sofrer com alguma atitude sua que venha ocasionar alguma doença, alguma mutação genética, algum desequilíbrio ecológico, entre outros, né? Então, é importante que todos os profissionais, né, da zoologia, da genética, todo mundo que utiliza dessa ciência, que possa utilizar a biossegurança como uma ferramenta para avançar, né, avançar nas pesquisas, colaborar com a sociedade, né, que é fundamental. Eu acredito que o papel do profissional que trabalha em laboratório com modificação genética é justamente isso, né? Descobrir novas curas, avançar com a genética, né? Então, é importante, sim, que o trabalhador ele venha a colaborar com a segurança do trabalhador. Então, se você também quiser aprofundar os seus conhecimentos relacionados, por exemplo, aos equipamentos de proteção individual, você pode encontrar na NR6, né? É muito fácil encontrar no governo, no site do governo, você encontra todas as normas regulamentadoras relacionadas às atividades que você quiser. Então, nós temos 38 normas regulamentadoras, né? Dentre as mais importantes, acho que tem aí a NR6, que são os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Nós temos a NR32, que está relacionado aí à saúde do trabalhador também. Nós temos a NR26, que são as sinalizações, caso você não conheça, até porque o ambiente de trabalho, o laboratório, ele tem que ter sinalizações, né? E principalmente aqueles que são proibidos de entrar, né? Você lembra que na Biossegurança 4 já é algo muito mais reforçado, porque é altamente perigoso. Então é importante colocar as sinalizações de proibição, a sinalização do que está sendo trabalhado ali naquele ambiente, enfim. Então, é importante a colaboração de todos no ambiente de trabalho, no laboratório, dos profissionais, de todos que estão fazendo essa pesquisa, porque é fundamental para todos nós, né? A pesquisa genética, ela vem trazendo muitas contribuições para todas as áreas, né? A gente está falando aqui de animal, que além de trazer melhorias para o próprio animal, né? Mas também para nós, para a comunidade em si, né? Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento pela oportunidade de estar falando um pouco com você sobre os riscos relacionados ao laboratório, poder contribuir aqui com a comunidade, com os pesquisadores, né, que trabalham manipulando aí a genética. Então, deixo aqui o meu contato, né, o meu e-mail, caso você queira falar comigo sobre alguma coisa, tem o meu LinkedIn e minhas redes sociais aqui no Instagram, caso você deseje me seguir. Eu também tenho um site, é um blog falando sobre a segurança do trabalho. Então, é silvanasantos.com.br. Lá tem vários artigos relacionados, principalmente à área de segurança do trabalho, falando sobre perícia. Temos alguns artigos falando também sobre literatura. Então, se você tiver interesse, e quiser aprender um pouco mais sobre a segurança do trabalho, sobre um pouquinho de literatura também, é só entrar em contato, tá? Eu vou ficar muito feliz caso você venha aí me seguir, e a gente possa conversar mais sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Então, muito obrigada, espero que você tenha gostado, que você aproveite todo o congresso e você tenha mais conhecimento sobre a área da zoologia. Muito obrigada e até a próxima.